Oi, Nutri, tudo bem? Estamos aqui, eu e minha amiga Daniele Rios, também nutricionista, iniciando esse projeto que será um podcast piloto. Qual que é o tema aqui? A gente vai falar sobre a reconstrução da nutrição, porque ambas discordam um pouquinho sobre como a nutrição está sendo levada hoje em dia, né? A gente vai discutir a relação da nutrição com redes sociais, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação do currículo Lattes, como ele é visto hoje em dia e como isso influencia também em outros aspectos de confiança no profissional. A gente vai falar sobre diversos temas bem polêmicos e talvez até vocês não concordem com alguns deles, mas eu acho importante a gente ser crítico, né, em relação a esse tipo de assunto que a gente vai debater aqui. Então fica com a gente que vai ser bem bacana, bem polêmico, né, Dani? Dani, antes de tudo, você pode se apresentar para o pessoal, para quem não te conhece? Bom, então eu sou Daniele Rios, eu sou nutricionista, eu também sou engenheira de alimentos, né? Então eu já tenho uma visão um pouquinho diferenciada em relação aos alimentos. Eu sempre faço essa crítica, na verdade, né? Eu acho que a gente, como nutricionista, olha muito para patologia, mas eu acho também importante a gente falar sobre os alimentos. Vários conceitozinhos que acabam, né, gerando essa confusão na cabeça do consumidor, então eu acho importante. E eu tô atendendo, né? Faz um ano que eu entrei nesse ramo da nutrição. Eu atendo hoje e também estou em sala de aula. E geralmente essas críticas, essas polêmicas, essas reflexões eu faço em sala de aula porque eu acho extremamente importante. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a visão do conhecimento dos profissionais de hoje sobre a nutrição. Então, o embasamento científico desses profissionais e a obrigatoriedade que hoje nós temos de ter que usar as redes sociais e mostrar para o público, né, que você sabe que você é o melhor. Então, hoje em dia, existe uma ideia de que o profissional bom é aquele que tem milhões de seguidores e é aquele que tem uma lábia que te cativa, né? Então, o paciente, ele entra ali na rede social, vê que é um profissional que tem bastante seguidor e ele associa isso à capacidade profissional. Quando, na verdade, muitas vezes, esse profissional ele não tem um embasamento científico adequado, né? Então, a gente vê muitas falcatruas, né, que poucas pessoas conhecem, e isso acaba até influenciando na saúde dessas pessoas, porque elas buscam eles tentando ali sanar problemas e acabam não conseguindo, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre o embasamento científico dos profissionais de hoje, Dani. Pronto. Rapaz, assim, na minha visão, é um caça-níquel, né? Rede social. E, na verdade, a gente fica buscando pessoas que façam da melhor forma. Eu sempre falo que rede social, para mim, é extremamente importante. É como se eu estivesse utilizando o meio de comunicação para fazer propaganda e gerar uma identificação com a minha pessoa. E até aí, tudo bem. Só que, para a maioria das pessoas, quando elas olham a rede social, elas atrelam o número de seguidores com conhecimento científico, né? E isso não é verdade na grande maioria dos casos, porque a gente pode ver pessoas que têm mil, milhares, milhões de seguidores e não têm um embasamento científico adequado. E eu formo nutricionistas desde 2009, e eu até falo em sala de aula que eu já vi nutricionistas que hoje têm milhares de seguidores que escreviam chuchu com X, né? Então, assim, o que a gente está procurando? Nós somos profissionais responsáveis pela saúde, né? Então, isso é uma coisa muito delicada. Se você não tem embasamento científico, se você só quer propagar mais do mesmo e não senta para estudar, para onde a gente vai levar a saúde dessas pessoas? A gente vê casos recorrentes de condutas inadequadas que, inclusive, levam até à morte, né? Então, a gente precisa refletir o que a gente está buscando. Eu preciso me posicionar bem, eu preciso saber falar, eu preciso me comunicar de uma forma adequada, levar isso de uma maneira mais acessível, mas eu também tenho que refletir quanto tempo eu tenho gastado nisso ao invés de estar estudando, né? Ao invés de estar me preparando. Essa necessidade de ser bom em redes sociais, de passar essa confiança através da forma como você se comporta, que você fala, acaba invertendo um pouquinho os valores.
né? Porque o estudante de nutrição, ele se forma e ele vê que ele precisa fazer cursos para captar mais pacientes, né? Então, como captar mais pacientes, como gerar engajamento na sua rede social. E ele, muitas vezes, nem tem o embasamento científico necessário para atender aquela quantidade de pessoas, né? Então, recebe casos difíceis no consultório, não está preparado, e aí acaba repercutindo ali num problema de saúde ainda pior, né, no paciente. Então, isso é realmente muito complicado. Essa inversão de valores de hoje, busque primeiro como captar antes de aprender o que você precisa, né? E a gente também percebe a formação deles, até porque a formação, quando a gente finaliza a nutrição, né, eu não me sentia preparada. Eu acredito que o diferencial, no meu caso, foi eu ter começado a estudar a partir do meu estudar de fato outras coisas que não são somente da grade curricular, por fora, estudar por fora. Então, acessar os livros de fisiologia, artigos, o fato de ter estagiado com um nutricionista também de renome, me ajudou bastante. Então, eu ter começado antes de me formar a me dedicar ao estudo, me ajudou muito, né? E aí, a graduação, ela não prepara o profissional de forma alguma, né? Ela dá uma base ali muito superficial, e acho que você deve concordar comigo sendo professora de Na graduação. verdade, o que a gente faz em sala de aula é sempre uma reflexão, né? É pouquinho. O aluno, ele tem que buscar o conhecimento por fora. A gente tem bases muito importantes, né, na nutrição dentro de sala de aula, mas, de fato, se sentir seguro e preparado para sair para o mercado de trabalho, não tem como, né? A gente fica receoso e eu ouvia muito, só vai, né? Só começa. Porque realmente é isso, assim, quando você começa a praticar, você começa a entender as demandas e você vai tentando se aperfeiçoar. O negócio é que rede social é um negócio muito bacana, né? É um tal de like, é o número de seguidores, e quando a gente começa a ver esses números subindo, quando a gente começa a ver números de like, a gente de uma certa forma se empolga, né? Uma visibilidade que a gente está tendo. E reconhecimento profissional é uma coisa que as pessoas buscam muito. Então, quando você tem uma vitrine para isso, e essa historinha dos biscoitos que a gente chama, né? Desses likes infinitos, é uma coisa de certa forma prazerosa. Então, realmente houve uma inversão de valores a ponto de você falar assim, se consulta lá com a minha amiga nutricionista Neu Silveira, e ninguém nunca nem perguntar seu nome completo para te olhar no Lattes, para saber qual é a tua trajetória acadêmica. Eles vão em cima do Neu Silveira no teu Instagram, ver quais são os números de seguidores para dizer, se ela tem esse número de seguidores, ela é boa. Ou se ela não tiver um número de seguidores alto, não, acho que eu vou atrás de outro, né? E eu vou aproveitar e puxar o gancho da questão do currículo Lattes, né? Porque a maior parte dos profissionais se formam e vão atrás realmente de bombar a sua rede social e esquece totalmente da parte acadêmica, né? Seja fazendo cursos, congressos, publicando artigos, fazendo um mestrado, um doutorado, e o público não tem acesso realmente a esse currículo muitas vezes. E quando tem, não tem nada, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa relação de currículo com rede social, né? Falar a importância que existe de se avaliar, antes de tudo, antes de buscar um profissional, você avaliar o currículo Lattes dele, né? Porque é lá que você vai ver onde ele se formou, né? Qual é o tipo de graduação, se ele tem uma especialização na área, se ele tem um mestrado ou um doutorado, se ele tem algum artigo publicado, ou seja, isso é a base do conhecimento desse profissional. Então, aonde é que eu estou me metendo ali, né? É importante a gente avaliar isso antes, e as pessoas pouco buscam essas informações. Se ele parou no tempo, tem gente que se formou em 1996, não fez mais nenhum curso de atualização. Eu acho legal a gente falar do currículo Lattes, porque, assim, dentro da trajetória acadêmica de um profissional da área de saúde, inevitavelmente, desde que você tenha o interesse de se aprofundar em assuntos, você vai passar por uma iniciação científica, por um grupo de estudo, por uma monitoria. Então, o currículo Lattes, ele faz parte dessa trajetória acadêmica, né? A gente ouve falar a primeira vez de currículo Lattes dentro de uma universidade e alimentá-lo, né? Seja com congressos, com palestras, com cursos, coisas que a gente possa participar. Então, quando a gente fala disso tudo,
Pode ser que a pessoa tenha se formado, finalizado a graduação, ido para um outro lado e não ter mais mexido nesse currículo Lattes, mas o fato é que em algum momento ele passou. E eu acho extremamente importante que os profissionais atualizem os seus currículos Lattes. É tipo um portal de transparência, sabe? Ah, o fulano está se dizendo especialista em tal área. Vamos lá ver se ele realmente fez alguma coisa para se especializar ou se ele está propagando uma informação da cabeça dele, né? Então, eu sou especialista. E meio que para enganar quem está buscando, né? Chama atenção para uma coisa que não tem especialização nenhuma, né? Então, a gente não tem esse hábito. A gente olha o número de seguidores, mas o que são número de seguidores, minha gente? Pode ser número de seguidores comprados, né? Então, onde a gente está pisando é a nossa saúde, sabe? Eu acho muito delicado isso. A gente, enquanto profissional de saúde, tem acesso a essas informações, né, de uma forma ou de outra, mas a maior parte da população não tem, né, realmente ela vê através da rede social. E aí, enquanto você estava falando, eu lembrei de um caso de um médico, né, que eu não vou citar nomes, mas um médico que se diz especialista em síndrome de burnout, um médico que diz que fez Harvard, e quando você vai olhar para o currículo dele, ele não tem nenhuma especialização, não fez nenhum curso em Harvard. E quantos tem desse jeito? Exatamente. E, enfim, cheguei até a ter acesso a um trabalho dele, um trabalho mal feito, né? Então, assim, não é um profissional que entende do assunto, mas ele passa isso para as pessoas e com a propriedade, às vezes ele fala sobre o assunto como se tivesse propriedade. E falando ali informações absurdas, né? E as pessoas acreditam. Então, assim, é muito complicado realmente esse desmerecimento que foi dado, essa parte acadêmica, né? De atualizar o currículo Lattes. Então, a gente precisa retornar com essa, como que se diz? Com essa prática, né? Com essa prática, exato. É um portal de transparência de fato. Então, eu acho que existe falcatrua na vida acadêmica? Existe em todo canto, existe mentira, mas assim, pelo menos você olhar para um currículo e você saber que a pessoa tem tentado buscar se especializar, se aperfeiçoar, eu acho que é importante. E eu acho importante os profissionais saberem disso, fazerem isso, atualizarem e os pacientes buscarem informações que sejam condizentes. Não, então tem um profissional com vários seguidores, mas eu também tenho um currículo que condiz com aquela prática. E não só se ludibriar pelo número de seguidores, porque o que a gente vê é isso. Além disso, é importante que os profissionais de hoje, eles busquem informações a parte de livros. E livros são importantíssimos. Inclusive, eu sempre recomendo, né, que os meus alunos estudem fisiologia, porque é a base de tudo. Mas a gente também tem que entender que existem atualizações das informações científicas. Então, ele tem que estar constantemente buscando artigos que são publicados sobre a nossa área, né? Seja no tratamento de doenças, seja uma estratégia diferente, enfim. Então, o que eu vejo hoje, que a maior parte dos profissionais nutricionistas tem dificuldade de pesquisar artigos ou de, enfim, ler inglês, né? Então, o inglês que já deveria fazer parte ali do currículo do indivíduo, né? De falar, de interpretar textos em inglês, ele tem dificuldade, né? Então, é importante essa capacitação até para ter uma outra língua, para conseguir acessar os artigos científicos, né, as pesquisas que são feitas fora. E eu vejo essa dificuldade muito grande nos profissionais que se formam, porque na faculdade é como se não tivesse uma base, sabe, de como buscar ou de como interpretar, de ter uma criticidade para não utilizar qualquer artigo, né, e levar aquela informação como a correta, como a verdadeira, né. É engraçado que se a gente convida as pessoas a estudarem, elas fogem. Mas se a gente chama as pessoas para... vem aqui que eu quero te mostrar como é que funciona uma estratégia, receitinha de bolo, elas vêm atrás. Porque existe realmente uma dificuldade hoje em dia nesses profissionais, né, nos estudantes de uma maneira geral, sentar e estudar, né, sentar e estudar. Quantas horas eu vou fazer isso por dia? Se eu vou fazer por dia, hoje em dia é muito difícil de fato. Por mais que você
faça cursos, e eu sou super a favor de fazer cursos para você ter um orientador, né? Porque você acaba colocando a pessoa no caminho. Mas é de extrema importância que o próprio indivíduo, a partir daquilo ali que ele está lendo, que ele está vendo, que ele está aprendendo, que ele busque estudar sozinho. Né? É importante, porque senão você acredita em tudo que o professor vai dizer. Né? E o professor não sabe tudo. Eu falei isso em sala de aula ontem. Eu falei, eu adoro quando eu tenho os olharezinhos críticos pro meu lado, quando eu tô falando que eu prefiro o açúcar ao adoçante. Adoro. Mas vamos ler e me tragam aqui em sala de aula algo que a gente possa debater, que seja fundamentado. Não só porque o blogueirinho, a rede social do fulaninho, o Instagram de não sei quem, trouxe essa informação. Então, da onde você vai trazer a crítica, né? E aí eles acabam perdendo realmente esse filtro, acabam não fazendo desse processo algo que seja autônomo. Eu estou estudando para mim, para que eu possa aperfeiçoar a minha prática, e não simplesmente pegando e reproduzindo mais do mesmo. Exatamente. Bom, o próximo tema que eu coloquei aqui é em relação a posts, tá? E aí talvez alguns profissionais que estejam assistindo se dão um pouquinho, se dê uma contorcidazinha. Mas é importante que a gente discuta sobre isso, tá, gente? Então, a gente está fazendo uma visão aqui crítica de diversos aspectos de como a nutrição é vista hoje. E aí eu queria falar especificamente de posts que mostram pratos ou de nutricionistas que mostram a minha alimentação durante o dia, né? Ou refeições prontas, pré-treino, exemplo de pratos para o almoço, exemplo de café da manhã, né? Sendo que o que acontece? Vamos citar aqui posts que mostram vários tipos de pré-treino, tá? Não é que eu esteja condenando a postagem de uma forma total, mas o que acontece? Quando você faz esse tipo de post, você não está levando em consideração o tipo de atividade. Não leva em consideração a intensidade dessa atividade física, certo? E o tempo na qual o indivíduo ele vai praticá-la. Então, é um post muito simplista, muito simplista. E, muitas vezes, aquilo ali que está sendo colocado não vai ser o suficiente para que ele tenha uma performance bacana. Talvez até atrapalhe. Então, as pessoas, elas reproduzem o que o nutricionista coloca na rede social, sem ter um senso crítico, porque é um leigo, né? Então, ele vai reproduzir ali aquela refeição de 30 minutos antes e, por exemplo, vai fazer um ciclismo por 1 hora, 2 horas, né? Que não vai ser suficiente. Então, é complicado quando você coloca refeições prontas, porque, na verdade, qual é o papel do nutricionista? Ele modular exatamente para o objetivo específico do paciente. Então, a gente não pode dar uma orientação geral dessa, né, sem saber para que tipo de atividade quanto tempo, intensidade, se é uma pessoa preparada, se é um atleta de fato de ponta, ou se é uma pessoa destreinada. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, quando você faz um post desse, você não leva em consideração nada. Então, é um risco para quem está seguindo. E outra, né? Eu acho assim, a imagem, ela traz a ideia de reprodução. Então, se você colocar num post um punhado de castanha e a pessoa tiver a possibilidade de contar, provavelmente ela vai atrás de comer um número de castanhas que tenha naquela imagem. Se você coloca banana e tem a imagem de 2 bananas e um pouco de... ela vai tentar aproximar. A imagem faz isso com a gente. Mesmo que a gente ache que não, quando a gente olha, a gente tenta reproduzir, né? Eu soube já de casos bem complicados antigamente. Por exemplo, eu conversei isso contigo outro dia. Carolina Ferraz fazia propaganda de um adoçante à base de aspartame, né? O Zero Cal. E aí ela botava as gotinhas no café e com aquela magreza toda tomava chiquérrima o café dela. E eu ouvi caso de pessoas que esguichavam o adoçante, literalmente achando que aquilo ia trazer a magreza. Então, querendo ou não, quando a gente traz imagem, quando a gente, né, joga essas figuras, tenta similar um prato, uma refeição, as pessoas elas vão tentar copiar. E é mais fácil eu tentar copiar, entendendo que aquilo seja saudável,
do que eu ir atrás de uma consulta entendendo que eu sou um indivíduo que tenho as minhas particularidades, que preciso trabalhar aquela condição específica. Então, o que você faz não é a mesma coisa para mim. Exatamente. Imagina só, o pré-treino, uma banana com mel. Aí vai lá um diabético, opa, eu vou fazer exercício, vou comer aqui a banana com mel, né? Então, assim, é complicado, a gente não pode fazer esse tipo de post, né? Eu acho extremamente complicado. A minha irmã, inclusive, quando eu comecei a trabalhar rede social, falava, por que você não faz post assim, falando de quilocaloria? Eu disse, não espere isso de mim, eu não vou fazer isso. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente pode falar, assim, de estratégia nutricional para determinada patologia, então esse, aquele alimento, citar. Eu acho complicado jogar imagem, né, para não gerar aquela intenção dosagens, de, né? aquela intenção de reprodução. Então, eu acho que tudo que possa ser reproduzido a gente deve refletir, porque a gente não sabe quem está seguindo a gente. A gente fala como se a gente estivesse falando para pessoas que saibam exatamente o que estão fazendo e não sabem, né? Você não está tentando falar para pessoas formadas que tenham a capacidade de criticar, de entender, de dosar. Você está falando para público leigo, que vai ver uma imagem e vai tentar reproduzir. Então fica a reflexão para a galera tentar maneirar nessa questão. Eu sei que é uma coisa que as pessoas pedem, eu já recebi pedidos nesse sentido, mas eu acho que a gente precisa refletir um pouquinho como isso pode repercutir na saúde de alguém. Fora que também não leva em consideração a acessibilidade aos alimentos do indivíduo, a questão financeira, econômica. Nada, né? Você não leva em consideração nada. Exatamente. Você tá só reproduzindo o que você acha que é interessante para aquela condição. Uhum. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora, Dani, de outro assunto que é bastante polêmico, que é o uso de shots, né, por profissionais de saúde, nutricionistas, mas também de blogueirinhas, né? Então a gente tem o shot da imunidade. Tem que tomar todo dia de manhã lá o própolis com curcumina, com limão, joga tudo, né, num copo, mistura e toma. Em jejum. Em jejum, né? E depois gratiluz para dar tudo certo. Fala um pouquinho sobre o que você pensa sobre isso. Rapaz, então, a gente estava esse final de semana pesquisando artigos sobre shot, a gente não acha. Então, eu fico de cara como que um profissional, ele divulga algo que não tem comprovação científica, já começa por aí. Então, assim, quem foi o ser de luz que iniciou tudo isso? Provavelmente uma pessoa que leu, por exemplo, que a curcumina tem efeitos anti-inflamatórios, e aí se a gente está falando de artigos com protocolos que devem ser seguidos, né, com dosagens específicas, em cápsulas, para não dar nenhum tipo de alteração intestinal, e a pessoa pega uma informação e tira do contexto e fala, a curcumina é muito boa, então você pode fazer o quê? Pegar o extrato lá de curcumina, misturar com água e beber, que vai estar tudo certo. E outra, né, isolada. Isolada. Exatamente, fora dos compostos que são isolados ali de um determinado extrato. Então, por exemplo, gengibre, né? Então, a gente tem o gingerol que pode ser ali isolado, isoflavonas, que são isoladas da soja. Então, é muito diferente você pegar uma informação de um artigo que tem uma metodologia, um protocolo a ser seguido para ter um resultado efetivo e você trazer isso para um shot. Né? E aí, do nada, a gente vê essa divulgação de que existem vários tipos de shot que vão te ajudar na imunidade. Meu bem, me mostra aqui um artigo científico que realmente tenha, né, esse resultado. Não existe, gente, não existe. Vocês buscam na internet e é só blog de nutricionista ou Instagram. Né? Então, assim, é muito complicado. E aí já vem uma outra questão que você me mencionou lá naquele dia, da questão da atividade antimicrobiana. Então, quando a gente fala de shot, né, que a gente pensa nesses compostos utilizados para imunidade, para atividade anti-inflamatória, pode ser que a gente até tenha um efeito bacana. A gente não sabe, de fato, porque, na verdade, o que a gente sabe são dos compostos isolados. A partir do momento que eu misturo, eu posso ter um efeito sinérgico, eu posso melhorar a capacidade daquela ação ou eu posso inibir. Então, não tem estudo que mostre efetivamente se a atividade anti-inflamatória continua bombando nessa mistura. Mas eles fazem essa mistura e ainda tomam em jejum, né? O que eu acho
extremamente complicado, porque em nenhum momento, quando se fala de shot, se fala de atividade antimicrobiana e se joga na roda a disbiose, né? Então, você tem um trato digestório limpo, você vai ingerir um líquido cheio de compostos anti-inflamatórios, sim, mas que também tem compostos antimicrobianos que vão chegar no seu intestino. Como é que isso pode repercutir na sua microbiota? A longo prazo, você usando isso o tempo todo, né? E provavelmente daqui a alguns anos vai ter algum estudo mostrando os impactos do shot Sim, na saúde do indivíduo, né? com toda certeza. Na microbiota, como isso afeta. Porque as pessoas usam indiscriminadamente as substâncias diariamente, por tempo indeterminado. E quando a gente vê estudos, é outra coisa. Não é por tempo indeterminado. O estudo, ele acontece dentro de um intervalo de tempo para eu poder avaliar essa ação, né? E a gente não tem um estudo que mostre em prospecção o que aconteceria se você ingerisse por 1 ano todos os dias da sua vida. São 3 meses, são 2 meses. É sempre um intervalo de tempo curto. E ele só avalia a atividade anti-inflamatória, vamos supor. E se você tiver atividade antimicrobiana, é num outro estudo. Então, quem está procurando a solução da inflamação. Mas pode estar impactando em outros cenários que não está nem pensando. Exatamente. Porque até no estudo, quando ele é realizado, você tem a inclusão do público, né? E os fatores de exclusão. Então, por exemplo, tem que ser pessoas com determinada patologia para utilizar esse tipo de suplemento. Porque provavelmente pessoas saudáveis não vai ter nenhum efeito, né? Ou utilizou apenas indivíduos saudáveis e excluiu pessoas que tenham patologias. Então, são muitos aspectos a serem considerados para você simplesmente colocar uma substância ali para um indivíduo tomar, sem saber, enfim, outros aspectos da saúde dele, do histórico de saúde, né? Então, é realmente muito complicado e a gente, enquanto profissional de saúde, tem que ser crítico em relação a esses profissionais que fazem isso também, né? O shot é uma das coisas que eu acho extremamente desnecessária. Você pode ter acesso aos compostos em outras refeições, fazer o uso de outras maneiras, talvez até melhor biodisponível, né? Em função de uma alimentação, não em jejum. E assim, é informação, né? Eu acho que é a informação que falta e essa reprodução. E você vê até os locais, às vezes, que fornecem pós-graduação, que tem os professores de dentro desse grupo disseminam essa mesma informação, né? E a gente não vê estudo. O fato é, nunca vi um estudo que trouxesse shot. Não vejo. Então, eu acho que já daí a gente tem que ter cuidado. E também tem shots que usam extrato de gengibre, né? E aí, o gengibre, por exemplo, ele tem várias espécies de gengibre, né? Da planta. E algumas reduzem pressão arterial. Mas, por exemplo, o gengibre siberiano, ele aumenta a pressão, né? Então, é muito complicado também quando você fala, você consome gengibre que tá tudo certo. Tá, mas se for a espécie do gengibre siberiano e a pessoa for hipertensa, né? Isso vai gerar um problema. Ou se é o Panax ginseng, que tem estudos mostrando redução de pressão arterial, mas o indivíduo que toma, por exemplo, um medicamento já de pressão, e se reduzir demais, né? E ele passar mal. Então, tem que existir, pessoal, uma consulta individualizada, né? E isso a gente aprende na faculdade, acho que é uma das primeiras aulas que a gente escuta isso. Ó. Todo paciente é único, né? A consulta individualizada é importante. O que a rede social está fazendo é colocando uma caralhada, como você mesmo fala, de informações, onde todo mundo pode acessar e fazer como quiser, né? Então isso é bem complicado. A gente vai para o próximo e último tema, que também é bem polêmico, viu? A gente vai falar sobre o impacto da imagem na profissão nutricionista, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre nutricionistas acima do peso. Será que são nutricionistas confiáveis ou não? A gente vê que existe um preconceito enfim, em relação a profissionais nutricionistas que são obesos. E aí, o que você tem para falar sobre isso? Eu acho uma baboseira. Rapaz, eu vou dizer a verdade, porque assim, eu conheço muita gente que está acima do peso, que tem sobrepeso, que tem obesidade, e que é muito mais inteligente do que tantos outros que mantêm esteticamente um corpo em dia, né? E
quando a gente para falar de obesidade, muita gente fala assim, mas não emagrece porque quer. Talvez é fácil. Eu sempre digo assim, o seu mundinho do alecrim dourado, que tem uma genética talvez boa, que talvez não tenha tido nenhum problema associado à introdução alimentar, a fatores condicionantes da obesidade. Porque a obesidade não é só, eu quero comer muito, eu vou comer muito e eu vou ficar obeso. Não é simples assim. Porque do jeito que as pessoas falam, parece que os obesos são obesos porque querem, né? E não é bem assim. Existem vários fatores que podem influenciar nisso. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo aula sobre transtorno e a professora falou para mim uma coisa que me marcou muito. Ela disse assim, em um atendimento consultório, tinha uma menina com obesidade e na 4ª ou 5ª consulta, porque é muito delicado você tratar de coisas que podem ter relação direta com a alimentação, né? São fatores psicológicos, sociais, que às vezes não é fácil você chegar e falar, né? Mas na 4ª ou 5ª consulta, a menina falou assim, eu como muito, porque eu fui estuprada quando eu era adolescente, quando eu tinha 14, 15 anos, e eu quero que a minha imagem realmente fique feia, que as pessoas não se sintam atraídas por mim, para que eu não precise passar por isso novamente. Rapaz, na hora que ela falou isso, eu pensei assim, gente do céu, o que se esconde por trás de uma imagem, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente aponta esses dedos, né? Quando a gente fala, uma pessoa é obesa porque ela quer, ou se ela é obesa, ela não sabe de nada. Sim, ou se ela é obesa, por que ela não, se ela é nutricionista, por que ela não aplica nela mesma, enfim, as restrições alimentares que ela faz para os outros, né? Qual o problema dela? Tem muita gente que é obeso e tenta constantemente sair dessa condição e não consegue. Né? Mas é muito delicado falar disso. E por mais que a pessoa, né, ela não consiga sair da condição, isso não significa que ela não saiba como fazê-lo, né? E aí eu lembro que a gente conversando sobre isso, você até me falou que tem outras questões envolvidas, né? O dia a dia, a rotina dessa pessoa, ela trabalha o dia inteiro, ela vai até de noite, tem um curso para fazer e fica de madrugada. Então, outros fatores podem estar influenciando na manutenção desse peso, né? E que deve ser levado em consideração também. Não quer dizer que essa nutricionista que está com sobrepeso, ela não saiba o que está fazendo, ela não tem estudado para isso, né? Eu acho importante a gente falar, né, é da rotina. Porque assim, em geral, quando a gente sai da faculdade, nós ainda somos iniciantes nessa vida adulta, né? Então é muito fácil você se organizar para manter uma rotina de alimentação, de atividade física. Você não tem basicamente obrigações ali iniciais, né? De uma rotina de vida de pessoas casadas, com filho, trabalhando. Então, se você talvez vivenciasse essa rotina, não sairia tudo perfeitinho e programado como você idealizou. Sabe? Então, é importante que quando a gente vá para um consultório, a gente aprenda a escutar, né? E escutar essa historinha com empatia, porque, na verdade, a vida de cada um carrega suas dificuldades. Eu não tô falando que quem saiu da faculdade não tenha dificuldades, mas a rotina, ela tende a ficar mais pesada com o passar da vida mesmo, né? Por obrigações múltiplas que você vai adquirindo. Então, não é querer. Às vezes é prioridade, né? Questão de organização, que, enfim, eu posso falar tranquilamente para você que hoje eu não teria condição de acordar nunca às 5 horas da manhã, porque a minha filha dormiu meia-noite. Não vou acordar às 5 horas da manhã para fazer atividade física, que talvez fosse o horário que desse. Meu biotipo não me permite apresentar aqui um sobrepeso e obesidade. Mas se fosse uma questão, talvez agora, nesse momento, eu não tivesse condições de trabalhar. Mesmo sabendo o que eu precisasse fazer para isso, em relação à alimentação, em relação à atividade física. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com essa avaliação. E eu conheço currículos maravilhosos de pessoas que tinham sobrepeso e obesidade, mas não conseguiam. É complicado, porque as pessoas relacionam muito a questão da imagem do nutricionista com a sua capacidade também. E aí, eu já coloco aqui na mesa os nutris que têm um corpo realmente escultural, treinados, né? E até fora de um padrão que não é muito comum, né? Que são realmente padrão de corpo de atleta, né? E aí eles vendem essa imagem, né, de alimentação saudável, quando muitas vezes também são profissionais que fazem uso de anabolizantes,
né? E aí ele não fala isso para quem está assistindo, ele não fala que ele faz esse tipo de uso e que ele conseguiu aquele corpo devido a isso. Aí entra aquela coisa, né? Nunca foi sorte. Não, nunca foi sorte. Foram outras coisinhas a mais que eu usei e que eu não vou contar aqui. Bota uma foto malhando e nunca foi sorte, tá? E o que foi, não é mesmo? A gente fica perguntando assim, o que que tem escondido aí por E trás? falta um pouco de transparência nisso também, porque um corpo de uma pessoa que com alimentação, mas também com anabolizantes, nunca vai ser igual ao indivíduo que apenas tem alimentação boa e faz um treino. Então, são padrões estéticos diferentes, né? E aí o paciente ele vai em busca daquele padrão estético da nutricionista ou do nutricionista e nunca vai atingir ou só vai atingir através do uso de anabolizantes. E é por esse motivo que a gente tem profissionais hoje, nutricionistas, que passam anabolizantes. Isso é terrível, gente, é terrível, né? Ah, não, mas é porque ele já foi atleta e ele sabe como usar e ele estudou muito. Tá, mas não é a sua área, meu bem. Então, você não pode passar anabolizante, né? Faça pelo menos uma indicação para um nutrólogo, para um endócrino, já que se o paciente se interessa por isso, né? Se ele realmente quer ter ali o efeito do hormônio exógeno, mas a gente vê casos em que até é sempre uma sugestão, né? Ah, se eu fosse você, eu tomaria alguma coisa. Porque a alimentação não tá dando jeito? Não, a alimentação e treino dá jeito. Mas não dá no padrão que ele te prometeu, né? Que é um padrão fora Ou da no padrão que realidade. você buscou olhando aquela imagem, né? Exatamente. Perfeito. E aí, para finalizar, eu queria falar da última questão, que é a nutricionista mulher, né, que nas redes sociais ela posta fotos de biquíni, numa rede social profissional que eu estou falando, né? Porque a gente vê que existe um preconceito ainda em relação a isso com mulheres. Não acontecem com nutricionistas homens, né? Vai lá, posta foto sem camisa, treinando e tal, maravilhoso. Mas se é uma nutricionista mulher que posta uma foto na praia de biquíni, não seria uma profissional confiável, né? Então, fala um pouquinho também sobre Todo leiriado, né? Toda uma discussão em cima disso. Mas, enfim, essa história da rede social, sempre que a gente vai estudar um pouquinho, as pessoas falam pra gente, mas tem que postar coisa do teu dia a dia, né? Tem que postar porque a pessoa tem que se identificar, enfim. E aí a gente acaba, né? Tem pessoas que acabam indo o que é o seu dia a dia, no final de semana, ir numa praia. Você vai e posta foto de biquíni e ok, né? Mas aí vem as críticas, sempre vem as críticas, né? E principalmente quando é mulher. Nós estamos inseridos numa sociedade fatalmente ainda machista e conservadora, né? Porque eu sempre falo que pra mim, pro meu olhar, um homem de sunga é sempre mais agressivo, pra mim. Pode não ser a opinião das outras pessoas, né? Mas a mulher é sempre muito falada nesse contexto, né? Porque tá mostrando assim, tá mostrando assado. E que sempre quem faz a crítica são outras mulheres, né? É uma coisa que a gente a percebe. atitude machista vem dos homens e das mulheres, né? Também. Né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque... rapaz, assim, eu acho que você tem que ficar à vontade de fazer o que você se sente bem naquele contexto, né? Eu, por exemplo, não me sinto, então não coloco. É mais fácil eu colocar botando roupa no varal, passando roupa, aspirando casa, do que na praia de biquíni. É um contexto que eu não me sinto à vontade. Mas, geralmente, quem faz se sente à vontade porque tá em dia, né? Tá em dia, com o corpo e tal. Isso E não deveria ser um recebe crítica. problema, né? Isso não deveria ser um problema, de fato. Né? Porque a gente vai vivenciando nossas experiências e trazendo o que a gente vai viver tranquilamente, sem ficar com aquela, ai meu Deus, e agora? Eu posto a foto de biquíni? Será que vai pegar mal? O que eu faço? Eu, por exemplo, já tive muito desses questionamentos. Postava inicialmente, até ouvi de outros profissionais falarem, ei, não faz isso, porque não é bom para tua imagem. E aí eu apaguei tudo que eu tinha no meu Instagram de biquíni. E depois eu fui amadurecendo, né? Envelhecendo mesmo. E vendo que isso é uma bobagem, gente. Quer dizer que eu tenho que me submeter a essa sociedade que é machista, patriarcal. E, enfim, deixar de fazer algo que não tem problema algum. Isso não mede minha capacidade, minha inteligência, o meu trabalho. Então, assim, eu deixei de fazer isso, né? Eu falei, quer saber? Se eu tiver na praia e tiver afim, a foto for bonita, eu vou postar,
né? Não vou mais me importar com as críticas, nem... Enfim, da mesma forma que eu também acho que nós temos que nos posicionar em relação à política. Hoje em dia, eu não me importo mais em me posicionar e vir uma pessoa e falar, vou deixar de seguir você porque seu pensamento é assim. Tudo bem, a minha ideologia, os meus princípios, eu coloco na frente. Então, não me importo se eu acredito que esse é o certo, se eu acredito que defender as minorias, defender a acessibilidade aos alimentos para todos, defender educação, democracia, se isso para mim é um princípio básico, eu não me importo se eu vou perder seguidores, como aconteceu pelo fato de eu defender que sou contra o atual presidente. Eu perdi no dia, por uma postagem que eu fiz, 40 seguidores. E hoje em dia eu não me importo realmente com isso. Eu estou defendendo o que eu acredito. Inclusive, é até contraditório um nutricionista ser a favor do atual presidente, tendo em vista que ele destruiu o CONSEA no primeiro dia de mandato, né? O CONSEA... E aí vale, quem não sabe o que é CONSEA, pegar aí e dar uma vasculhada, né? Porque tem gente que não faz ideia do que seja, Isso né? impactou em diversos aspectos do acesso alimentar à população menos favorecida, né? Então, são coisas que hoje, né, a gente entende que são importantes. A gente precisa ser crítico em relação a isso e fazer o que a gente acredita. Exatamente. Então, a gente tá aqui pra isso mesmo, né? Eu tava brincando no começo falando de destruir a nutrição, mas na verdade pra mim é reconstruir, porque o cenário tá catastrófico. Pra onde eu olho, eu percebo que, assim, é uma inversão de valores muito grande. Então, a gente precisa começar a refletir o que realmente importa e se apropriar da nossa profissão, porque senão vai ficar muito fácil colocar trocas inteligentes, pratos saudáveis dentro de um contexto qualquer, sem embasamento científico nenhum, né? E sem uma individualidade que a gente tanto busca. Exatamente. Gente, obrigada. Obrigada, Dani, pela presença. A gente finaliza por aqui. Deixa nos comentários se você gostou, se vocês querem ouvir um pouco mais sobre esse tipo de tema polêmico. E a gente aí se encontra em qualquer dia desses.